Não ame seu pai, não ame sua mãe, não ame nem a você mesmo. Qual é o preço para seguir Jesus? Hoje nós vamos falar sobre Lucas 14, 25 a 33 e entender por que Jesus fala sobre odiar a nossa própria família, até mesmo nós mesmos, e o que significa carregar a cruz para seguir a Ele. A primeira coisa que temos que tratar é o contexto do texto. Lucas ele começa com uma cena onde grandes multidões seguiam Jesus. Jesus, sabendo que muitos estavam ali sem entender o que significava realmente ser seu discípulo, ele faz uma jogada ousada. Olha só, Jesus ele queria que eles soubessem que seguir a ele não era um caminho fácil, não envolvia apenas ver milagres e ter comida multiplicada, mas exigia renúncias muito profundas. Jesus não está interessado em seguidores superficiais. Ele quer discípulos que compreendam o compromisso e a entrega que o próprio Jesus espera de cada um de nós. Em outras palavras, ele pede uma entrega que seja completa e definitiva. Então nós vamos entrar no nosso texto a partir do versículo 26. Jesus vai dizer que se alguém vem até ele e não odeia o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. E o termo aqui, odiar, não é literal, tá? Ele é mais uma maneira enfática de Jesus para ele dizer que precisamos amá-lo acima de qualquer outra pessoa em nossas vidas. Inclusive, mesmo que seja pessoas da nossa própria família ou que seja nós mesmos. Jesus está ensinando que o amor a ele precisa estar acima de todas as nossas relações sociais. Isso não significa abandonar ou desprezar a nossa família, literalmente, mas colocar Jesus como uma prioridade máxima, acima dos nossos interesses e dos nossos laços afetivos. Significa que se um dia você tiver que escolher entre seu pai, entre a sua mãe e Jesus, você deverá escolher a Jesus. Se você tiver que escolher entre você e Cristo, você tem que escolher Cristo. Mas isso, claro, só se você quiser mesmo ser um discípulo dele, um cristão de verdade. E olha só, no versículo 27, Jesus vai dizer que quem não carrega a sua cruz e não segue Jesus, não pode ser discípulo dele. Essa expressão aqui, ela é importante porque no contexto da época, a cruz era um símbolo de condenação, de sofrimento, humilhação e de morte certa. Jesus estava dizendo que ser seu discípulo significa estar disposto a passar por qualquer sacrifício, por humilhação e até por morte. Carregar a cruz significa abrir mão das nossas próprias vontades, das nossas expectativas e estar disposto a sofrer perseguição, sofrer crítica, sofrer renúncia por causa de Jesus. Não é algo fácil e é por isso que Jesus quer que cada um avalie se realmente está disposto a viver com essa intensidade de compromisso. Por isso ele vai entrar na próxima parte, dos versos 28 a 32. Jesus ele vai usar duas parábolas para ilustrar essa importância de calcular o custo de seguir a ele antes de fato tomar essa decisão. Primeiro, ele vai usar a figura da construção de uma torre e depois de um rei que vai à guerra. Na primeira ilustração, ele diz que uma pessoa sensata, ela calcula o custo antes de iniciar uma construção para garantir que ela vai ter recurso suficiente para construir aquilo que ela quer. Na segunda, o rei ele vai avaliar as suas chances antes de enfrentar de fato o inimigo. E se ele não tiver preparado, não tiver recursos para enfrentar aquela guerra, ele vai então tentar buscar a paz. Jesus está ensinando que o discipulado, aliás, ele exige planejamento e compromisso. Não basta apenas iniciar, é preciso estar pronto para perseverar até o final. Segui-lo é uma jornada de longo prazo que exige um compromisso de vida inteira e um cálculo muito sério a ser feito. Então no verso 33, Jesus vai concluir dizendo que qualquer um de vocês, de nós aqui, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser discípulo dele. E a palavra renunciar aqui tem o sentido exato de deixar tudo nas mãos de Deus, de parar de se apegar com as coisas. Isso não significa, claro, que nós precisamos, todos nós, fazer um voto de pobreza extrema, mas que nosso coração precisa estar totalmente entregue a Cristo e, se preciso for, aí sim, nos desfazermos de tudo por causa dele. Jesus quer que nós estejamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de seguir a Ele, porque afinal de contas, Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas isso é uma
um peso que nós teremos que colocar numa balança, e só você vai poder dizer se você está disposto a pagar esse preço para de fato ser um discípulo de Jesus.